bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar com o Rogério Cunha de Paula. Ele é analista ambiental do Senap, um dos maiores, se não o maior especialista em lobo-guará que a gente tem no Brasil. Rogério, é um prazer enorme ter você aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Eu, desde que concebi o congresso, eu queria convidar alguns dos parceiros que a gente entende que estão atuando na linha de frente e, sobretudo, com algumas das espécies mais emblemáticas que a gente tem dentro desse contexto de ecologia de estradas, e o lobo-guará não podia ficar de fora, e obviamente que o nome para isso é você aí para falar um pouco sobre esse assunto aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer demais a sua presença e queria que você contasse um pouco quem é o Rogério, o que você desenvolve, um pouco da sua história para os nossos participantes. A palavra está com você. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra participar desse momento a nossa adaptação ao momento mundial, né, de isolamento e ter que fazer esse congresso à distância, né, que é lamentável, mas que é uma forma que a gente tem utilizado para poder passar um pouco mais, não interromper totalmente nossas atividades todas, né? Então, parabéns pela iniciativa de ter mantido a sua programação com relação ao Congresso, e eu acho que é um assunto, uma temática importantíssima, e por falar de lobo-guará, ela, sem dúvida nenhuma, é uma das causas principais aí de redução, mas a gente vai falar isso mais para frente. Bom, eu sou, como você falou, me apresentou, sou analista ambiental, sou biólogo, né, com mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais, paulistano, né, então cresci no meio de carro e estrada e, né, rodovias e atropelamentos e loucura. Então eu na verdade trabalho como analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, dentro do Senap, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Então, tenho trabalhado, estou no Senap desde 2002, né, e trabalhando com o lobo, na verdade, um pouquinho mais, desde 97. Né, antes de entrar no Senap, era associado ao Instituto Procarnívoros até o ano passado, né? E comecei os trabalhos com lobo na Serra da Canastra, né? Hoje a gente tem replicado o modelo que a gente construiu na Serra da Canastra em outros lugares também, né? Mas assim, meu interesse nos carnívoros desde pequeno, e hoje trabalho coordenando os planos de ação, o setor de planos de ação dentro do Senap, alguns planos, né, como o Plano de Ação Nacional de Canídeos, Plano de Ação Nacional dos Grandes Felinos, o de Pequenos Felinos também, e o da Ariranha. Então, dentro dessa ferramenta dos planos de ação, a gente tem muita integração, né? Integração com pessoas de diversos setores, integração fazendo a ponte, né, da academia com o poder público, né, transformando as pesquisas em políticas públicas, direcionando, né, as visões para ações práticas de conservação. Então, esse é o nosso principal trabalho dentro do Senap. Continuo fazendo pesquisa, né, indo para o campo, analisando os dados, principalmente recebendo os dados coletados no campo e fazendo essas análises, e tudo isso para subsidiar nossas duas principais agendas, né, que é a avaliação do estado de conservação das espécies e a transformação, né, das ações né, tentar implementar essas ações dos planos de ação da melhor forma. Então,
Hoje a gente está encabeçando alguns projetos, né, trabalhando em parceria e desenvolvendo algumas análises, né, um direcionamento para algumas questões ainda que estão em abertas com relação ao lobo, principalmente. Eu acho que, no geral, eu sou uma pessoa extremamente, assim, um motivador da coexistência entre humano e fauna, né? Tento entender as relações do humano e fauna e promover a coexistência, né? Para colocar melhor. E foi por aí que eu entrei no Senap em 2002 para construir um programa de controle aos conflitos, né? E tocar esse programa. E hoje a gente trabalha junto ali com o núcleo de conflitos e que a gente vai trazendo esses vários elementos, né? Tudo que é advindo dessa relação conflituosa entre o ser humano e a fauna, e o atropelamento cai nisso também, né? Então, acho que para dar um start é mais ou menos isso. Trabalho muito com ecologia de movimento, com ecologia espacial, mas no fundo o que me move, o meu tesão mesmo de trabalho é realmente tentar melhorar essa inter-relação entre o ser humano e as espécies de carnívoros, em especial o lobo-guará, que é uma espécie que eu me especializei aí nos últimos 24 anos. Legal. E me conta um pouco, quais são alguns dos projetos que vocês ainda estão atuando aí, que vocês estão desenvolvendo, mais especificamente com o lobo, que está sendo feito hoje no Brasil? Alex, a gente tem, na verdade, a gente segue, como eu falei, né, a nossa cartilha orientadora, aí, nosso livro orientador é o plano de ação. Então a gente tenta construir os projetos a partir desse plano. A gente ainda tem algumas atividades de manutenção, né, das relações que foram construídas na Serra da Canastra. Então a gente tem hoje os colaboradores que estão ali e a gente faz o meio de campo para promover, manter, né, a relação que foi construída com os lobos, dos proprietários rurais na canastra com os lobos. Então a gente fez todo aquele projeto de construção de galinheiros, o trabalho de melhoria, né, na conscientização das pessoas lá com os lobos. E ficou muita coisa ainda, muita pergunta sem resposta com relação a alguns fatores da ecologia dos bichos e taxa de reposição, o impacto do fogo, né, que tem na região, que hoje a gente vê tão difundido aí pelo Brasil, mas algumas coisas ficaram para trás. Então, mas a gente acabou meio que tendo uma fase de manutenção na canastra, né, que é o Lobos da Canastra, para dar um start e investir o nosso tempo e recursos em outras áreas. Então, hoje, a gente tem dedicado muito tempo para o projeto Lobos do Pardo, que é um projeto fruto de uma parceria do Instituto Procarnívoros e da empresa do setor energético, a STET, e que a gente entrou como parte dentro de um planejamento, né, trazer as ações dos planos de ação e fazer toda a análise dos resultados que a gente tem no projeto, coletado no projeto. Então, é um projeto, enquanto a canastra ele era aquela coisa muito compreensiva, né, porque a gente começou a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar em 97, né, então a gente tinha uma base, né, a ser já construída lá e cada passo, né, cada pedacinho do quebra-cabeça a gente foi montando aos poucos. A gente começou já com essa base do que a gente precisa para levantar de forma mais rápida quais são as ameaças para a espécie em cada localidade e o que fazer para conter essas ameaças. Então, na região de São Paulo, que é uma área ali nos municípios de Mococa, São José do Rio Pardo, Caconde, são áreas de intenso uso para agricultura, principalmente café e cana, ainda laranja, algumas coisas de milho, né, que eles intercalam, soja em alguns pontos,
mas como que o bicho vive nessa área assim, né? Áreas de pastagem em algum lugar, como que eles vivem nessa região, né? Então, a movimentação deles, o uso do solo, como que o uso do solo afeta, né, nas mudanças do lobo, como que está a saúde dele, né? Então, e trabalhando nos 3 principais pilares, né, que a gente desenvolveu na Canasta, que é a pesquisa, né, a geração, a produção de dados, né, produção de informação científica, a, a questões ligadas à educação e à comunicação para melhorar a tolerância, melhorar a coexistência com a espécie e usando do que foi levantado, do que foi começando a ser conhecido para aplicar ações práticas de conservação. A gente tem nessa região um perfil muito diferente da canastra, onde o principal problema para o lobo, que a gente já levantou aí com 2 anos e meio do projeto, não é o conflito, né, a caça, como era na canastra, né, por conta da predação de galinhas, por conta de problemas ali de tolerância, mas o principal fator ali é a questão dos atropelamentos, é a questão da modificação da paisagem que faz com que os bichos se movimentem mais. Então a paisagem ela é constantemente mudada, tanto pela colheita do milho, a colheita da cana. Então um momento você tem uma cobertura e no segundo momento você não tem nada, né? Então essa constante modificação do uso do solo faz com que os bichos movimentem mais e se exponham mais a riscos com cães domésticos, riscos nas estradas principalmente, né? Então a gente tem visto muito bicho doente, né, com parvovirose, com sinomose, muito bicho com sarna, e os bichos que eu falo, os lobos em si, né? E tem um número grande de atropelamento naquela região, né? Então todo esse setor de São Paulo, né, é a SP-342, né, e algumas outras ali que são rodovias de alto impacto para a remoção de lobo-guará, né? Então são questões que a gente tem levantado e hoje o que a gente tem buscado é um trabalho em rede, né? Então enquanto na canastra o nosso perfil era convencer as pessoas a não matarem os lobos, ali a gente está convencendo as pessoas a olhar o lobo de outra forma, né? Mas para trazer eles para serem aliados da conservação, né? Então, ao invés do proprietário fazer a colheita da cana na fazenda inteira, fazer a colheita em lotes, né? Fazer a colheita do milho em lotes, né? Então cortar toda a remoção daquela área de plantio, que ela seja gradual, né? Então que isso acabe ofertando ainda condições dos bichos estarem naquela área, não forçarem eles a sair de lá, né? Então a gente tem trabalhado algumas formas aí de agregar, né, essas parcerias, e é o que a gente tem feito de forma em geral, né? Então, a gente começou um projeto também onde a gente é parceiro do Parque Vida Cerrado, na Bahia, no oeste da Bahia, região de Luiz Eduardo Magalhães também, é uma outra iniciativa que se iniciou nesse ano. Ainda ali a gente está na fase de armadilhamento fotográfico, e a ideia é acompanhar os lobos também, monitorar os lobos ali, e assim ver qual o perfil de uso, como o perfil de uso do solo ali, que é extensivamente destinado à produção da soja, né, ela afeta na presença dos bichos e na saúde dos bichos. Então, esses paralelos que a gente vai construindo, né, com essa super diversidade do uso do solo, da exploração econômica do Brasil, né, né, da agricultura principalmente, como que essas mudanças de lugar para lugar têm afetado na conservação dos lobos, né? Perfeito, muito legal. Não, o trabalho de vocês sempre foi uma referência aí, eu tento acompanhar na medida do possível,
Vocês têm também uma ação mais voltada para a educação ambiental também, se eu não me engano. Como é que é o nome mesmo? Amigo Lobo, alguma coisa assim? O que você pode falar um pouco E disso? sim, a gente começou na canastra, na verdade, né? Era o Sou Amigo do Lobo. Ele começou como um selo, né? Era um selo de, tô até olhando se tinha alguma coisa por aqui, de Ah, olha aí. ele seria um selo de um atesto ali que aquele proprietário ele tinha essa visão diferenciada com relação à espécie, né? E essa visão, o que a gente queria era ressaltar os pontos positivos daquela propriedade, daquele proprietário. Então, aquele proprietário que se, é, se disponibilizou a ajudar na conservação, mudou, né, aquela forma de pensar, de agir. Então, ele recebia esse selo, que era o Sou Amigo do Lobo, que, na verdade, aí acabou virando meio que uma febre na região, né? Todo mundo queria ser amigo do lobo, e aí a gente acabou direcionando todas as ações de educação para dentro desse pacote, né? Então, porque a gente viu que funcionou muito do ponto de vista de comunicação, né? Então, a gente associou todas essas ações de comunicação, de educomunicação também, né? Todo o uso da comunicação voltada à educação do, no virtual, né? A gente acabou fazendo dessa forma. E aí a gente teve o Ano do Lobo pela SZB em 2015, acho que foi, e que o projeto ele acabou saiu da canastra, né? Ele se tornou uma coisa muito vultuosa, né? Assim, que ele foi usado como uma bandeira nos zoológicos, né? Que aderiram a esse projeto da SZB na época, que era difundir a espécie através dessa marca, né? De para todo mundo ser amigo do lobo. E acabou saindo de fato, né? A gente acabou usando isso em outras áreas, em outros projetos. Hoje ele é um projeto do Instituto Procarnívoros, que é justamente esse vínculo das questões educacionais usadas para as ações de educação do lobo-guará, né? Então, junto dentro de uma caixinha. A gente tem usado muito ele para a educomunicação, né? Então, tem a página lá. Hoje eu estou mais periférico ao projeto, né? Porque eu não estou mais no Instituto Procarnívoros, mas sempre trabalhando junto com eles, né? No planejamento das ações de educação e tudo mais. Ah, que O Senap hoje ele não faz tanto os trabalhos de educação diretamente. A gente tinha o Educa Senap, que era um projeto de educação dentro do Senap e que a gente trazia o Amigo do Lobo para ele também, né? Então, aí a gente perdeu o recurso para desenvolver isso e no futuro, quem sabe, a gente volte a incorporar. Tá? legal. Eu acredito bastante nessas ações, assim, ainda mais quando elas. É muito interessante porque de vez em quando elas fogem realmente do controle e se transformam É, em uma marca que as pessoas realmente querem se envolver, e isso é uma bola de neve fantástica em termos de conservação. Então, isso é muito legal. Eu queria falar um pouquinho, aí já indo para as questões do lobo especificamente, mas mais de rodovias e ferrovias. Parece que lá em 2005 vocês realizaram um workshop que fez uma análise de viabilidade populacional. Eu não sei se isso estava diretamente vinculado ao Senap, mas que gerou vários dados, inclusive estimativas de tamanho de população e tudo mais, e que foi apontado que o atropelamento e a perda de habitat seriam os dois principais fatores que estariam determinando, botando em risco a espécie. Depois disso, teve a sua tese,
teve o trabalho da Priscila Barbosa, agora em 2020, que ela publicou também falando que mesmo pequenas taxas de atropelamento podem gerar uma redução significativa na população. Como é que é essa sua percepção frente a esses dados que vêm sendo analisados desde lá de 2005, quanto aos diferentes efeitos que o lobo sofre e o quanto que a presença realmente de rodovia, seja por atropelamento, seja por fragmentação, seja por outros fatores, pode estar afetando hoje a espécie? O que você pode nos falar sobre isso? Alex, eu acho que isso a gente permanece, na verdade, eu acho que até piorou, né? Eu acho que a gente, em 2005, a gente tinha uma vaga ideia do problema do atropelamento, a gente tinha tinha dissertação de mestrado, a gente tinha os trabalhos que o professor Flávio Rodrigues fez ali perto de Brasília também, que o atropelamento foi um ponto que ele analisou, né, no entorno ali da Estação Ecológica de Águas Emendadas, em que a população quase que ela foi extinta localmente por conta do grande número de animais atropelados ali. E eu acho que de lá para cá isso tudo aumentou muito, né? Então, hoje nós estamos aí, já era para ter feito um novo workshop internacional daquele, foi o primeiro workshop que a gente teve, né, o primeiro plano de ação no Lobo-Guará, que foi um plano internacional, que a gente teve vários países vindo para aportar informações e discutir ações de estratégias de conservação. A gente fez foi o Senap, em parceria com a IUCN, né, com o CBSG na época, que hoje é o CPSG, da IUCN, e o Canid Specialist Group, que eu acabei não falando no começo, mas que eu faço parte também, né, o grupo de especialistas de canídeos da IUCN, e eu estou de responsável pelo grupo de trabalho de lobo, né. A partir desse trabalho de 2005, eu fui convidado a construir esse grupo de trabalho envolvendo pessoas de vários países. E nessa integração, a gente vê que o problema de atropelamento não é exclusivo como um dos principais fatores de impacto da população no Brasil, né? Na Argentina também. Na Argentina, no Paraguai, é uma das principais ameaças também. E no Brasil, eu acho que essa ameaça ela tende a piorar cada vez mais, porque a gente ainda não tem uma política de construção de rodovias ou de renovação de contratos de rodovias direcionando para conter esses efeitos à fauna, né, os efeitos negativos à fauna, tanto de fragmentação populacional, quanto principalmente com redução de indivíduos. Então, a gente tem visto, principalmente no estado de São Paulo, no estado de Goiás, em Minas Gerais, que o número de lobos atropelados tem aumentado, né? Então, eu não sei se melhorou a forma de coleta, de repasse de informações, né? Ou se, de fato, o número de animais tem aumentado significativamente. Então, a gente tem uma tese que foi defendida no ano passado, da Fernanda Abra, que ela mapeou, né, principalmente no estado de mapeou no estado de São Paulo as zonas críticas de atropelamento, né, as espécies críticas. Eu acho que você tem uma base de dados que mostra isso também, né, esse mapeamento em todo o Brasil, né, de quão crítico que é, e olhando esses dados, né, da Via Fauna, da plataforma, né, os dados da base do Urubu, a gente vai vendo o quanto que é significativo de fato, né? Aquilo não era no achismo que há 15 anos atrás a gente falava que o atropelamento é, de fato, um dos riscos principais à espécie. A gente teve o plano de lá para cá,
a gente teve a nacionalização do plano de ação, né? Então a gente pegou algumas ações e destrinchamos essas ações para o nosso plano nacional do Lobo-Guará, que foi em 2009. Ele se encerrou em 2016, 17, agora eu não lembro, e em 2018 a gente teve o começo do Plano Nacional para a Conservação de Canídeos, onde a gente tem os atropelamentos, né, o impacto da malha viária, né, das rodoferrovias, né, a gente tem como um objetivo, uma meta ali, um objetivo específico para tratar, para contra-atacar ali, né, com relação a esses problemas que geram para a espécie. Então, de fato, quando a gente roda os modelos de viabilidade populacional, é assustador da gente ver o quanto que a gente pode chegar numa extinção local em pouquíssimos anos, se a gente não tiver não contornar esse problema. E essa necessidade urgente de não só trabalhar as formas de prevenção no campo, né, as passagens de fauna por viadutos ou subterrâneas, né, todas as estratégias aí de educação e tudo, mas trabalhar junto ao poder público também nas mudanças que devem ser feitas nos contratos com as concessionárias, né, no momento da construção e expansão de uma rodovia, prevendo o impacto que isso pode gerar para a fauna, né? Perfeito. E eu sempre fico me perguntando, às vezes a gente sabe do problema, a gente entende que isso é extremamente significativo, e aí a gente diz assim, ok, e o quanto que nós realmente estamos conseguindo implementar para gerar uma redução? E no caso do lobo, fazem 15 anos, pelo menos, aí que se discute que o atropelamento é um impacto importante. O que realmente foi implementado? Quais são as estratégias hoje que estão sendo implementadas que a gente possa dizer assim, olha, isso talvez reduza o impacto da espécie? Ou nós estamos, na verdade, no paliativo de correr atrás sempre dentro desse processo? O que você entende disso, Rogério? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que direcionado para o lobo, a gente não tem nada efetivo, né, assim, direcionado mesmo sendo feito. O que a gente gostaria a gente tem o plano, né, de fazer os próximos anos agora, né, nessa região ali de São José do Rio Pardo, Mococa, Casa Branca, esse setor de São Paulo, de começar um trabalho direcionado para isso, né, com as passagens subterrâneas, usando a passagem de gado, usando o que já existe, ou então trabalhando junto com o Ministério Público para fazer essas remodelações das estradas. A gente tem algumas coisas sendo feitas que acabam protegendo o lobo, né, mas que são direcionadas para outras espécies, para onça-parda, para anta, né, e só aí o lobo entra no bolo, né, porque você não direciona para aquela espécie, você faz um geralzão, né. Então, eu acho que direcionado a gente não tem, né, a gente tem algumas ações que foram pautadas, né, nos planos de ação e que a gente fica feliz de ver acontecer. O próprio Sistema Urubu, um deles, né, e que eu acho que assim a gente passou muito desse tempo todo na fase do mapeamento, né? Onde está, se a gente receber aí R$1 milhão, aonde a gente vai começar a investir? A gente vai atirar para todo lado ou a gente vai ser mais focado em áreas onde essa viabilidade populacional ela pode ser muito menor em função do atropelamento intenso naquela área, né? Então, assim, o que eu acho é que o que a gente precisa, hoje a gente tem um pouco disso, né, desse mapeamento, onde que o problema é mais crítico, né, para começar a usar uns modelos. E eu acho que é associar a imagem do bicho, né? Acho que isso que falta um pouco. Olha, o lobo é uma das espécies mais atropeladas do estado de São Paulo. A gente vai deixar isso acontecer? E agora, com a notinha de R$200, falou, ó, né, a gente tem novos emblemismos para a espécie,
chegando, dando um aporte as campanhas de sensibilização que a gente pretende fazer, mas no final ali, tudo isso é muito custoso, né, Alex? E a gente hoje, a gente é muito, eu acho, a gente é pouco agressivo no sentido de tratar esse assunto com os caras que teriam a obrigação de fazer isso, né? Então, a gente não quer construir inimigos, muito pelo contrário, a gente quer construir pontes. Então, nos últimos planos de ação, a gente tinha gente do DENIT, tinha gente da DR, tinha gente das concessionárias. Então, por quê? Porque é mostrar para eles como se constrói esse processo e envolver esses tomadores de decisão nos processos, entendeu? Porque aí você já não vai na porrada, né? O Ministério Público mandou você fazer, né? Tem que ser o que a gente gostaria é que essa proposta ela fosse internalizada por cada um dessas empresas, cada um desses setores do governo, para que a gente não tenha que extrair no fórceps, né, a necessidade de construir passagens de fauna ou outras formas de prevenção a atropelamentos. Que seja uma coisa que comece a ser natural, que essas empresas comecem a enxergar de uma forma diferenciada isso, não como uma pedra no sapato, né, os biólogos que vão lá reclamar e não sei o quê, né, mas que seja uma coisa que desperte dos caras e fala, pô, eu vou construir essa estrada aqui, qual o impacto que eu posso gerar na biodiversidade local? Isso que a gente quer, tem sido minha cruzada aí nos últimos anos, é mostrar para o setor, para o primeiro setor, né, para o setor empresarial, quais são os benefícios para as empresas e para a sociedade que eles podem gerar ao pensar não só no quadrado deles, no lucro que eles podem tirar, mas ao pensar na vida de forma geral, pensar nos benefícios para a sociedade e para eles próprios, né? Perfeito. É que eu sempre fico pensando aqui, isso surgiu muito na minha cabeça lá em 2012, quando a gente estimou o número de animais que são mortos no Brasil, e a gente percebeu de que a gente tinha que criar estratégias em nível nacional, porque senão muitas vezes a gente acaba aplicando numa área, que era o que a gente fazia sempre com atropelamento aqui na região, por exemplo, vamos fazer monitoramento no entorno de Lavras, 200 quilômetros, vamos estabelecer quais são as medidas de mitigação. E pode ser que no 100 quilômetros seguinte fosse muito pior do que nos 200 Sim. que a gente estava monitorando, na verdade. Então, eu concordo com você que hoje a gente tem um volume de informações que permite a gente mapear isso. E quando a gente não tem dado primário, o processo de modelagem que a gente tem hoje já é tão eficiente que permite que a gente faça previsões diárias, inclusive que a gente não conheça, de locais que podem ser críticos para a espécie, na verdade. E, com isso, criar uma política de realmente ser mais enfático. Por exemplo, nós temos agora uma malha viária que o governo federal e vários estados, inclusive São Paulo, Paraná e tudo mais, estão planejando de colocar sob concessão. Nós, conhecendo todo esse mapeamento de áreas críticas e avaliando quais desses segmentos de rodovia que pretende-se ser feita a concessão são mais críticos e aonde que dentro desses segmentos são mais críticos, e considerando toda essa discussão de títulos verdes, de captação de recurso vinculado à sustentabilidade e tudo mais, se nós conseguíssemos atuar na fase de venda, da apresentação desse repertório de rodovias, esse processo de conservação já estaria no projeto ou na fase de comercialização do trecho para concessão, na verdade. E a gente evitaria essa conversa a posteriori, aonde você tem que convencer Sim, exatamente. de que aquele trecho é crítico. Bom, nós conhecemos a maior parte das áreas que são críticas.
Então, se a gente tem esse mapeamento, vai se colocar um lote sob concessão, vamos botar essa informação lá, para que a pessoa já possa prever no seu orçamento quais são os custos potenciais que vai se ter para colocar passagem e tudo mais. E aí evita-se aquela discussão. Eu estava conversando na semana passada com o Luiz do Mico Leão Dourado, que eles levaram 8 anos entre o começo da ideia e a concretização da implantação da passagem vegetada, que eles agora conseguiram finalizar. Então, assim, isso é um ponto extremamente importante. Se a gente consegue colocar isso na fase de projeto ou de comercialização, a gente ganha demais. E eu acho que a gente peca por isso. A gente está sempre tão mergulhado nas outras coisas e esquece que a gente consegue fazer esse processo numa fase muito mais interessante, tanto para a conservação quanto para o próprio empreendedor, na verdade. Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que é aí que a gente ainda não acertou a mão de como trabalhar. Por isso que eu falei que eu acho que é importante aproximar, trazer esse povo para o planejamento de conservação, para que a gente provoque, para que eles nos tragam para o planejamento de construção, né, o planejamento de concessão. Então, eu acho que o caminho é justamente esse, porque depois dá muito mais trabalho para você querer enfiar lá, aí tem que ser na porrada, né? Tem que ser via Ministério Público, tem que ser assim, e é um trabalho muito mais desgastante, trabalhoso, conflituoso, né? Então, eu acho que é atuar na fase de planejamento. Eu concordo plenamente com isso, Alex, porque trabalhando, fazendo essa sensibilização e levando isso para o planejamento, a gente tira anos de sacrifício e conflito assim, a gente não polariza, né, a conservação e o desenvolvimento econômico, a gente traz tudo isso junto e segue junto, né? Eu acho que é isso o caminho. O negócio é a gente conseguir entrar nesse processo de planejamento. Acho que hoje é o nosso desafio, né, dentro do setor da política pública, né, porque isso é uma política pública, né, como a gente vai entrar no planejamento, né? Muito bem. Você comentou sobre os planos de ação. Eu tive a oportunidade de me envolver bastante, no seu caso agora da nossa conversa, no plano do lobo, e agora você comentou que existe o PAN dos canídeos, né? O que foi que mudou entre eles? Assim, o que tem de ações mais específicas focada em infraestrutura viária, focada nos canídeos? Você lembra de algumas dessas ações que estão sendo propostas? Eu acho que uma delas realmente era refinar esse mapeamento das ações de mapeamento do impacto, né, que é o que a gente vem fazendo num sentido muito mais global, né, mas assim o refinamento através dos modelos, né, importar o modelo de distribuição para isso, então direcionar diversas layers, diversas camadas ali, para ver onde a gente pode começar. Eu concordo, né, pegando a fala anterior, que a gente precisa atuar em nível nacional, né? O nosso trabalho nossa abrangência é nacional, né, do Senap, dos planos de ação, mas eu acho que a operacionalização disso, né, a gente não tem como fazer no nível nacional, porque o nível nacional é muito amplo, né, em termos de recurso pessoal, em termos de diferenças, né, de gestão, né, dos departamentos estaduais de rodagem, tudo. Então, eu acho que localmente são os primeiros passos que a gente dá. Então, o estado de Minas, o estado de Goiás, o estado de São Paulo. E eu acho que isso, o plano de ação, ele olha para isso. Os planos de ação da nova fase aí do ICMBio, que a gente fez algumas alterações nos processos para eles serem mais efetivos, mais exequíveis, né?
eles olham para isso. Vamos trabalhar, dar um primeiro passo local, depois o segundo passo a gente vai para outro local, né? Então, aí assim a gente consegue construir redes mais efetivas na execução daquelas ações. Então, toda a questão de achar formas melhores para reduzir o atropelamento de canídeos, né? Então, hoje a gente tem visto que as ferrovias são um grande problema no Cerrado, né? Que ainda nós temos ferrovias muito ativas, né, no estado de Minas, no estado de Goiás, e muito bicho sendo atropelado. Hoje as ferrovias não são nem aceradas, o entorno das ferrovias. Sim. Então, a gente tem muita área pegando fogo pra cacete, aí saindo um pouco do atropelamento. Por quê? Porque a faísca da roda, cara, que dá uma travada do trilho, pula pro capim seco e tá alastrando esse fogo para todo lado. Então, por quê? Porque não existe um acero, né? Um acero poderia diminuir, de certa forma, os atropelamentos, porque o bicho ele vai pegar a hora que ele vai sair do mato, ele não está saindo no trilho, ele está saindo no acero, né? Não que o trem vai reduzir a velocidade para não atropelar aquele bicho, mas é a reação da percepção do bicho pro trilho, pro trem, né? Então, a gente... e as ferrovias a gente nunca trabalhou com isso, a gente não sabe nem ao certo qual é o impacto delas, né? Então, esse olhar direcionado para algumas questões, né, e alguns setores, né, e formas de prevenção, os testes de prevenção, né, uma das coisas é monitorar os bichos que vivem, né, perto das rodovias. Então, a gente, de forma direcionada, o que acontece com esses bichos, né? Qual o impacto? Ele é único e exclusivamente no sentido da remoção de indivíduos, né? Porque a minha percepção é que, com exceção das grandes rodovias com muro no meio, né? com os isoladores ali, né? Os que quebram mesmo, os Jerseys e tudo, que vai fazer uma fragmentação, né, uma separação, mas para lobo eu não acredito que exista uma fragmentação populacional a partir das rodovias. Eu acho que eles conseguem transpor, é um bicho maior, né? Para os menores eu acho que esse efeito é maior, mas para o lobo é menor esse efeito. Porque a gente tem monitorado alguns animais do estado de São Paulo e eles cruzam, né? A SP-342 é uma rodovia, tem trechos que ela tem 3 faixas de cada lado. Né? Então, é uma rodovia muito, muito larga, com um super canteiro, um canteiro de grama, né, no meio, e que o bicho cruza, assim, 5 horas da tarde, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, que são momentos de alto tráfego na rodovia. Né? Então, eu lembro que uma das ações é olhar isso, e a gente deve, o ano que vem, que tudo foi postergado um ano, né? Mas o ano que vem a gente está com um projeto em parceria com o Smithsonian, em que a gente vai monitorar, fazer um monitoramento cardíaco em paralelo ao monitoramento da movimentação dos bichos, né? Então, a gente tem alguns trabalhos fora que mostram o quanto que esses bichos que vivem e que precisam cruzar a rodovia, que está no meio da área de vida deles, têm efeitos de estresse por conta disso, né? E esses pontos de cruzamento quais são? Né? E a gente tendo pontos de passagem, né? Então, explorar mais a questão das passagens. A gente precisa cercar, tendo passagem, não precisa cercar. Então, o trabalho do custo-benefício. O que a gente quer é testar formas de que o custo ele seja minimizado para ele ser mais vendável nessa fase de planejamento. Mas olha só, esse projeto de prevenção a atropelamentos, ele não vai custar 3 milhões para a empresa, ele vai custar 300 mil. Né? Então, como diminuir esse custo? Então, eu lembro que tem algumas ações com relação a isso, e eu acho que o mapeamento, ele não cessa, ele é constante, né, Alex? Ele não pode cessar esse mapeamento, porque é aí que a gente vai ver se em dada região esse impacto ele está aumentando, né? Chegando ao limiar aí de uma extinção, promovendo uma extinção local. Então,
o monitoramento também ele é uma das ações, que ele seja constante, né? A gente tem as metas lá para ver a sensibilidade dessa ação e o quanto que a ação está sendo efetiva, né? Isso, algumas delas que eu lembrei, assim, precisaria olhar de novo no plano, inclusive... Rogério, você teve, que eu acompanhei um pouco, você teve uma história triste com uma lobinha, creio que no início de 2018, que acabou sendo atropelada. Como é que foi isso? Conta para nós um pouco da retrospectiva, da soltura. Conta para nós como é que foi essa situação que sensibilizou tanta gente e que foi tão marcante dentro desse projeto do Lobo. Olha, assim, eu acho que aí tem muita coisa nessa história que é muito interessante. Assim, foi um estudo de caso que mostrou muitas facetas aí da conservação, muitas coisas que a gente às vezes não olha, né? Então, assim, só iniciando, né, passando rapidamente, a gente teve essa proposta, eu com um pesquisador da Unifran, na época, o veterinário Pedro Teles, a ideia de reabilitar 2 filhotes que chegaram de queima de cana, né, de colheita, eles foram recolhidos, e aí esses 2 filhotes de lobo-guará, como todos os outros, iam ficar alimentando, né, o programa de cativeiro, né? E o que a gente gostaria era, como são muitos filhotes que chegam de lobo-guará todo ano, de dar um passo além e tentar fazer a reabilitação. O que a gente precisa, esses bichos, o poder de resiliência deles, a partir de que idade, né? O que a gente precisaria para fazer a reabilitação ecológico-comportamental desses bichos e também, né, tentar fazer isso a um custo bem baixo para que fosse replicável, né? A gente se lançou a fazer isso na Canastra, levamos uma ideia para a Canastra, né, para o parque, que entrou de parceiro também no projeto, e foi uma coisa linda de se construir, né? A gente não tinha recurso, fizemos praticamente com recurso próprio, e aí chegou um momento que acabou esse recurso, e a gente fez um crowdfunding, né, uma campanha de financiamento coletivo para tentar levantar o recurso, principalmente para a compra dos colares dos bichos, né? Então, no meio do caminho, a gente teve um super conflito com os indivíduos locais ali, né, onde o recinto foi construído, e o macho estourou a tela, conseguiu estourar a tela, e a gente, era um casal, né, de filhotes que a gente levou para lá, e o machinho fugiu, né? Aí a gente fez essa campanha de crowdfunding, e a ideia, a gente tinha 2 ideias com isso, era difundir o projeto, mostrar o que estava sendo feito, sensibilizar as pessoas, né? Não era só pelo sentido do financiamento coletivo, mas no sentido da divulgação científica, né? Da divulgação do projeto. E isso tomou um vulto, aquela coisa, né? Espalhou muito mais do que a gente imaginou. A gente tinha doadores até no Acre, assim, Roraima, né? Para um projeto de reabilitação do lobo lá na Canastra, né? E daí essa super sensibilização que todo mundo ficou extremamente emotivo, porque a gente decidimos, um ano depois de reabilitação desse bicho, saúde estava ok, comportamento estava ok, o bicho estava super ativo, né, super arisco, né? Então, vamos soltar, temos todos os pontos ali de avaliação para soltura, e soltamos o bicho, trabalhamos toda a comunidade, né? Então a Canastra a gente já tinha esse trabalho de convencimento das pessoas, né, da importância do lobo nessa região onde ele seria solto, mas a gente deu um reforço, né? A gente foi nos proprietários, fomos nas escolas, montamos um plano de turismo direcionado para essa loba, assim, então com as agências locais, com os guias locais, com os proprietários, para os proprietários poderem receber um aporte, né, uma porcentagem, né, por a loba estar lá, né, vinda do turismo. Então tinha todo um plano construído, né, do antes, do durante e do depois, né?
Então estava todo mundo ali fazendo brincadeira, apostando em qual área que ela iria se fixar, em qual fazenda. Então o pessoal estava todo mundo ali na região esperando também, né, além da nossa expectativa da soltura, esperando ela ser solta. E ela foi solta no final do ano, a gente esperou até o melhor momento, que é a época de maior oferta de alimento, né, disponibilidade de frutos, né? Ela foi solta no começo de dezembro, e no começo de janeiro, o fator que a gente menos esperava, né, porque ela poderia entrar em conflito com os animais residentes, poderia, ela já estava se capacitando para isso nesses encontros pela tela, né? Então, a gente tinha o macho e a fêmea que iam na tela. Com cachorros locais, ela estava ali sendo trabalhada para isso, porque tinha cachorro que visitava o recinto também. Então a gente monitorava tudo isso por câmera, né, por armadilha fotográfica. E aí a gente fez o recinto longe da única rodovia que tinha no local, e que a gente tem registro de atropelamento de lobo, né? Então a gente levou para longe da rodovia para que ela se estabelecesse em um local não perto dessa rodovia, não tivesse problema. E um mês depois, né, na verdade 40 dias depois da soltura, ela foi atropelada por uma moto, né? Que assim, as lesões nela foram lesões muito pontuais, assim, a gente não tinha um osso quebrado, a gente tinha lesão, edema na região torácica, assim, de uma coisa pontual, né? Então ela foi atropelada numa estradinha de terra que passa um carro, assim, né? E assim, pelo monitoramento com a coleira, a gente viu que foi de madrugada, entre 2 e 3 horas da manhã, não, 3 e 4 horas da manhã, numa época que a gente tem uma neblina super forte nesse horário na região, né? Então provavelmente o cara não viu de fato o bicho, né? E aí perdemos o bicho por uma cagada que não é contabilizada em todos os monitoramentos de atropelamento, que são os atropelamentos nessas vicinais de terra, né? E a gente não tem registro, porque quem monitora isso são os moradores das fazendas. Os moradores não botam o dado no urubu, não repassam as informações, né? Isso só quando a gente, na pesquisa, passa e vê um bicho atropelado que a gente registra, mas sistematicamente esses dados não são contabilizados e a gente acredita que ele seja muito maior do que os dados dos atropelamentos na rodovia, né? Então, quando a gente fala das estimativas, pode multiplicar isso por não sei quanto, cara, que são os bichos atropelados na estrada. E se a gente não estivesse monitorando ela, a gente nunca ia saber que esse bicho foi atropelado também, né? Porque a gente soube. É muito triste. E você sabe que as estimativas do centro mostram que, em termos de número, a mortalidade nas estradas de terra deve ser tão alta quanto as de estradas pavimentadas. Mas realmente a gente não conhece. Obviamente a gente tem muito mais estrada de terra e a taxa de atropelamento é menor. Mas como a gente tem muita quilometragem, os números são assustadores que a gente encontra e a gente realmente não contabiliza isso de uma forma geral. A gente não fica sabendo na maior parte das vezes. Não, como você falou, gerou uma grande comoção da forma com que foi, né? Porque se ela tivesse 6 meses depois se estabelecido do lado da rodovia e ainda, putz, não que seja mais facilmente digerido, né? Mas, puta, cara, numa estradinha de terra, assim, e é uma estradinha que você olha e fala, não é possível, cara, não é possível. Que o bicho tava forrageando na estrada, né? Assim, que é parte não é uma estrada que vai gerar um super impacto para. E essa zona rural é só feita de estrada de terra, né, Alex? Então, assim, foi uma motinha, uma motozinha, né, que você não dá valor nenhum para esse tipo de impacto, né? E aí a gente começou a ter, não, vocês no próximo, vocês fazem passem com o carro dentro do recinto para afastar. Eu falei, não, você não consegue
treinar o bicho de que o carro vai gerar um impacto para ela. Não tem como, assim, né? E agora a gente está com a proposta, a gente teve 5 lobos que foram resgatados na Fazenda Trijunção. Eu vi umas fotos dos lobinhos. Isso, e que eles estavam no Zoo de Brasília e foram destinados a 3 locais diferentes para tentativa para a gente usar os mesmos protocolos de reabilitação que a gente usou para ela, né, e levar. Eles vão, um casal vão ser soltos ali na mesma fazenda onde foram resgatados, né, não mais do que um casal por causa da capacidade de suporte, né? Um outro casal vai para a Bahia e uma outra fêmea vai para perto de Brasília, uma área mais isolada ali, né, que é o nosso grande preocupante, é a questão do atropelamento ali na região, né, que é a área onde tem a maior malha viária ali, né? E como a gente vai... É a única coisa que não dá para treinar o bicho, né, na reabilitação é fugir da estrada, né? É triste, não tem jeito. Ô, Rogério, eu queria... Nós falamos bastante de lobo, mas, assim, obviamente você tem agora o PAN dos canídeos e estão atuando com os carnívoros de uma forma geral. Entre 2018 e 2019, eu fiz uma expedição, tá? E pelo Brasil inteiro, rodei 30 mil quilômetros, e eu fiquei impressionado porque eu estava fazendo monitoramento de estrada nesses 30 mil quilômetros, andando sempre a 80 quilômetros por hora, e então, assim, eu tinha uma linha de corte de animais de médio para grande porte, animais de pequeno porte eu não estava monitorando. E 60% do que eu encontrei foi de cerdócio. Eu peguei 500 e tantos animais durante a viagem toda e 60% foi de cerdócio. Numa estimativa mais ou menos como a gente diz no jornal, de fazer uma contagem rápida, pensando em termos de malha viária brasileira, de essa taxa de atropelamento que eu consegui identificar viajando pelo Brasil inteiro, mostra que a gente pode estar perdendo 1 milhão e meio de cerdócios por ano, no final das contas, no Brasil todo. Em que momento... O cerdócio é uma espécie que ele vem comendo na porta de casa, é uma espécie super plástica, ela se adapta extremamente fácil, mas assim, nós estamos dizimando a espécie no final. Como é que você enxerga isso? Eu sei que a gente se preocupa muito com espécie já ameaçada, mas em que momento que a gente começa a olhar para uma espécie que nitidamente é altamente ameaçada pelo efeito de rodovia? Como é que vocês enxergam isso? Alex, é engraçado que outro dia mesmo a gente teve essa discussão, né? A gente teve não lembro, foi numa aula que eu estava dando e alguém fez essa pergunta e a gente começou a discutir como isso. É impressionante e realmente, assim, eu acho que hoje a gente tem gente olhando para os canídeos em vários locais, né? Para as espécies em vários locais. E eu tenho conversado muito com as pessoas. Você tem algum bicho que você considerava comum, né, com os pesquisadores que estão no campo, e você está vendo uma diminuição? Não. Às vezes o gato morisco, a gente via muito e agora não vê mais. E o gato morisco é uma espécie também que é muito atropelada. As pessoas não conseguem identificar muito, não sabem muito o que é aquilo. Né? E é um bicho que é muito visto, porque é um bicho diurno. Né? Então, na percepção do pesquisador, eu vejo todo dia gato morisco que eu parei de ver, né, é a questão mais empírica, né, é o dado que vem perceptivo. Né? E o cerdócio, a gente tenta monitorar meio que dessa forma. O coati, o cerdócio, né, o que é o cachorro do mato, né, a gente falando do cerdócio, mas tem um monte de gente que não deve ter ideia do que é. Exatamente. E eu tenho esse receio, como você falou, é uma espécie que ocupou, né? A gente tem aqui em Atibaia eles andando no meio da cidade, né? Andando na rua, assim, né? E assim, é um bicho que é descarado, ele
ele tem uma taxa de reposição muito grande, né? Com um tamanho de ninhada e essa resiliência, né? O poder de resiliência da espécie, eu acho que assim, eu preocupo muito porque ele é muito abatido, ele é muito caçado por cachorro. A gente vez por outra na canastra, eu vi em alguns momentos Cedócio, né, o cachorrinho do mato, destroçado por cachorro. Uhum. A gente pode ter a questão da caça, porque ele vai comer galinha também, né? E outro atropelamento que é isso, é absurdo o número desses bichos. Agora, em todo o monitoramento por câmera que a gente está fazendo, são 3 áreas no estado de São Paulo, esse na Bahia, né? Na canastra, quando a gente fez, é a espécie, tirando capivara, né? Em alguns lugares nem tem tanta capivara, mas é a espécie com assim, infinitamente maior número de registros, né? Então, eu acho que essa taxa de ocupação da espécie, essa reposição, a resiliência, esse poder adaptativo, ele faz com que equilibre um pouco, né? E que não vire a ser praga. Então, assim, essa perda, ela não chega a ser num impacto tamanho a levar a espécie para algum risco de uma vulnerabilidade à extinção, alguma coisa assim. Mas eu tenho monitorado muito esses bichos comuns, assim, na percepção do povo no campo, né? Uhum. E acender um sinal de alerta caso, caso a coisa fique meio que descontrolada. A gente faz a avaliação do estado de conservação de todas as espécies a cada 5 anos, né? Então, isso não é só, a gente não faz só das espécies ameaçadas, né? Então, a nossa preocupação de fato é avaliar como que está essa flutuação para todas as espécies de mamífero, de todas as espécies do Brasil, né? Então, o Senap ele está encarregado de avaliar não só os carnívoros, mas os pequenos mamíferos e os ungulados, né? Então, a gente fica sempre de olho mesmo nessas avaliações com relação a essa percepção do pessoal em vários lugares. Eu acho que ainda não chegou no ponto de se preocupar, né? Legal. Mas é absurdo, é muito assustador mesmo, cara. É assustador, assim, sabe? Porque eu passei por todos os biomas e em todos os lugares, tá? Desde o extremo sul do Brasil, tem uma área muito forte próximo no norte do Tocantins, Maranhão. Na verdade, assim, por todos os lugares, mas teve alguns trechos próximo à Flona de Carajás, por exemplo, os últimos 200 quilômetros. Rogério, era uma coisa impressionante. Eu entrava dentro do carro, era 1 quilômetro, 2 quilômetros, você tinha uma carcaça. Era assim, ó, muito bicho. E como ele é um carniceiro, em várias ocasiões você encontra ele como você encontra o urubu. Ele vai para comer a carcaça que está em cima da pista e acaba sendo atropelado, na verdade, e se transforma isso num ciclo. Eu tenho vários lugares, fotos de cerdócio e urubu atropelados. E uma caça, porque vai um para comer e ele vai para comer, e isso se transforma nesse ciclo de morte, que é uma coisa impressionante, assim. Então, eu prometi que em algum momento eu vou fazer uma análise um pouco melhor sobre a espécie, porque, imagina, 60% de um levantamento de fauna atropelada, de médios e grandes, resultar nessa espécie, é muita coisa que morre, sabe? Eu também acho, ele tem uma taxa de reposição, ele tem uma resiliência incrível, mas eu fico me perguntando em que momento que a gente vai ter que olhar para ele um pouco mais com carinho aí, assim como para alguns dos outros canídeos também, né? Eu tive a chance, eu até tenho que te mandar a foto, porque eu acho que era um vinagre no Maranhão, se eu não me engano, que fugindo de um incêndio, ele foi atropelado praticamente na minha frente, assim, ele tinha acabado de ser atropelado, né?
E sem contar nos Licalopex, né, nos cachorros do campo, que assim, em cada uma das regiões sempre tem muito. No Rio Grande do Sul, então nem se fala com a espécie de lá, na verdade. Então, assim, são algumas espécies que a gente precisa realmente dar uma olhada. A gente já conhece muito hoje já do lobo, mas eu acho que ainda tem alguns canídeos aí que falta a gente ter mais informação mesmo. Teve aquele caso, não sei se você lembra, deve fazer uns 2 anos, de um grupo de vinagre no Tocantins. Sim. A foto era triste, porque acho que tinha 8 ou 9 mortos em cima da estrada. Eu uso nas minhas palestras, porque é isso, né? É um strike, o cara pega e realmente muito triste aquela foto, cara. Ela era triste pelo atropelamento, ela era triste porque os animais estavam muito doentes no final, mas no caso da estrada, era realmente assim, foi realmente um strike, acabou com aquele grupo todo no final. Muito bem, Rogério, eu, assim, da minha lista aqui de questões que poderíamos passar mais, talvez 1 hora aqui discutindo, mas eu sei que você está preparando uma palestra aí para que a gente possa mostrar um pouco mais dos dados do lobo. E então, assim, vamos deixar para que você tenha esse espaço para discutir. Queria deixar aberto para você fazer mais algum comentário, alguma coisa que você queira, e agradecer muito pela sua participação aqui no nosso congresso. Não, eu que agradeço, Alex. Eu acho, só antes de finalizar, eu acho que essa rodada que você deu, ela é fundamental, né? Porque você conseguiu ver estrutura de estradas versus volume de atropelamento, e essa visão, ela assim, difícil de você ter alguém que é o que eu falo. Para a gente fazer o planejamento de conservação, você tem que estar no campo olhando o que aquilo o que está acontecendo ali, né? Não todo dia, mas você tem que ter essa vivência, né? Não adianta a gente fazer isso sentado no escritório, né? Fazendo só os modelos. Então, a gente tem os grandes profissionais da conservação, eles é isso. A gente já vê o George Schaller com quase 85, acho que ele faz 85 esse ano. Ele vai para o campo e as ideias dele com relação às áreas protegidas, a proteção, a relação humano-fauna, elas estão pulando na cabeça dele. Por quê? Porque o cara não abre mão de ir para a Ásia, de vir para o Brasil, de rodar o mundo, olhando os novos paradigmas da conservação e como trabalhar com eles. Eu acho que eu me inspiro muito nele, e eu acho que é isso. A gente tem que olhar qual o problema ali em loco, né? A gente tem que olhar, como você fez, perfil de estrada e o volume de atropelamento. Esse bicho está sendo atropelado mais no Maranhão, por quê? Né? Esse bicho está sendo atropelado na Caatinga, né? Nessas estradas, qual que é esse perfil? O que está levando a isso? Que cada caso é um caso, né, Alex? A gente tem um problema que ele é nacional, mas ele é muito setorizado com relação ao uso do solo, ao uso das áreas ao longo da estrada, né? Mesmo no estado de São Paulo, a gente tem tantas particularidades, né? Então, assim, eu acho que tudo isso eu te dou parabéns por essa rodada. Eu acho que foi fundamental para abrir sua cabeça, aquele emoji de explodir a cabeça, né? E acredito que tem explodido sua cabeça com o tanto de informação que você agregou, e a gente espera ver, e estamos aqui para sempre trabalhar junto, em definir essas linhas de trabalho e melhorar cada vez mais essa situação para diminuir esse impacto, né? Perfeito, tá ótimo. Rogério, novamente, muitíssimo obrigado. Minha gente, eu acho que vocês tiveram uma excelente oportunidade de ver como é que se faz conservação na prática, atuando diretamente em todas as suas fases, do planejamento até a execução. Está aí um cara que atua dessa forma. Espero que a gente tenha oportunidade de outros bate-papos e já fico aí no aguardo dessa sua participação, contar um pouco mais especificamente dos dados do lobo,
esse seu doutorado que você fez, os trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigado, viu, Rogério? Um grande abraço. Valeu, Alex. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente fala mais um pouquinho daqui a pouco na palestrinha aí. Valeu, sucesso para o congresso aí, cara. Valeu, abração. Tchau, tchau.